Como vocês sabem, eu não estou sozinho, nem preciso avisar, né? Toda casa de luz que traz algo muito grande, quando a responsabilidade é muito grande, quando o trabalho é planetário, quando o trabalho é de muita luz mesmo, porque a luz tem níveis, existem tamanhos e diâmetros de luz. Existe uma luz menor, uma luz mais ou menos e uma luz grande. Então, todo o trabalho de luz, quando é feito de uma luz muito grande, ele é feito assim. Quando você encarna com uma missão de resgatar vidas, e você tem uma evolução ainda pequena, mas uma certa evolução que você já pode resgatar vidas, o Pai Maior, ele leva você à reencarnação para você resgatar algumas pessoas da sua família, não mais ninguém além disso. Quando você evolui um pouco mais, a espiritualidade maior te leva à reencarnação para você resgatar as vidas que vivem dentro de um bairro. Quando você evolui um pouco mais do que isso, a espiritualidade maior te leva à reencarnação para você resgatar vidas de uma cidade. Quando você evolui mais, você resgata vidas de um estado. Quando você evolui mais, você resgata vidas de um país. Quando você evolui um pouco mais, você resgata vidas de um continente. Quando você evolui um pouco mais, você resgata vidas de um planeta inteiro. E assim vai. Vamos parar no planeta. Não é necessário passar do planeta. Vamos parar no planeta. Então, imaginem aquele que é enviado para um trabalho, para o resgate de espíritos encarnados e desencarnados de todo um planeta, como foi com Jesus, como foi com outros, como foi com Chico Xavier e outros. Vocês sabem que quando Chico Xavier, quando começou na sua carreira de mediunidade para Deus, mediunidade com Jesus, até ele se estabelecer demorou muito tempo, porque quando ele chegou, quem era Chico? Quem é esse homem? E vocês sabem tudo o que ele passou, todas as perseguições e tudo mais. Nós não vamos entrar nos detalhes quanto a isso. Imagine o Chico sendo dirigente de um centro espírita. Ele está à frente do centro. Quando ele começa o trabalho dele, ele precisa de outros médiuns, porque o Chico não poderia fazer tudo sozinho, nem Jesus podia fazer tudo sozinho, ele precisava de várias pessoas apoiando, não tem como fazer sozinho. Não existe isso. Com relação a esse tipo de trabalho em planetas de provas e expiações, não. Então, quando ele começa ali, os médiuns vão sendo chamados para trabalhar com ele. E é uma misericórdia muito grande para esses médiuns, inclusive para o Chico, mesmo sendo um espírito muito evoluído. É misericórdia para todos, mas principalmente para os médiuns de prova, os médiuns endividados. Nessa corrente mediúnica do Chico, vamos supor que tenha o Chico e mais 30 médiuns. 10 médiuns são médiuns naturais, muito evoluídos. Uns têm uns karminhas aqui, outros ali, mas muito pouco. Os outros 20 são médiuns de prova, muito complicados, endividados, pessoas que precisam fazer uma profunda reforma íntima, daqueles médiuns bem difíceis, com várias coisas a acertar, várias coisas a resolver, e o aprendizado dele para ele resolver coisas antigas, que estão sendo repetidas há muitas encarnações. Aquele trabalho será a salvação dele se ele for esperto, inteligente e aproveitar a chance, colocar todos os ensinamentos em prática e principalmente todos os ensinamentos que forem dados, as exortações. Esse médium é primordial que ele pegue todas as exortações para ele,
porque a exortação é sempre para todos. Mas mesmo que a exortação seja mais para um ou outro, ele tem que pegar aquelas exortações para ele, e toda reunião, toda sessão que ele voltar para casa, ele precisa refletir. Nessa casa onde Chico é o espírito iluminado, muito evoluído, porque o trabalho dele é planetário, junto aos 10 médiuns, que são médiuns naturais, ele vai ter um grande entrosamento. Sendo que esses 10 médiuns evoluídos e que têm uma mediunidade natural e que têm uma luz bonita, esses médiuns, por mais que eles sejam evoluídos, eles não chegam no patamar evolutivo do Chico, porque o Chico é muito mais evoluído do que os 10 médiuns naturais juntos. A evolução do Chico é fora da compreensão dos médiuns que estão trabalhando com ele e fora da compreensão da humanidade. Por isso que muitos não percebem quem Chico é, não entendem e o atacam, o perseguem, porque não enxergam quem é o espírito que está dentro daquele corpo. E ele é perseguido por toda a sua encarnação. Até depois do desencarne, ele continua sendo perseguido, continua sendo caluniado, difamado e injuriado. Continuam escarnecendo dele, continuam chamando ele de charlatão. Então, esse trabalho que o Chico começou, e os médiuns que acabam de ser chamados, os médiuns vão conhecer o Chico e vão perceber que, por mais evoluído que ele seja, ele tem uns defeitinhos, ele tem umas manias e um jeito de ser. Isso é completamente normal. Se fosse o Arcanjo Miguel que estivesse encarnado aqui, ele também teria o seu jeito de ser, as suas manias, as suas formas de viver, mediante a cultura do planeta no qual ele encarnou, mediante o corpo que ele está e mediante toda a luta do espírito para poder se ajustar e se familiarizar com aquele corpo que ele está, que não está de acordo com a natureza espiritual dele. Então, nesse trabalho, onde o Chico está começando muito jovem e os outros médiuns também estão começando, no início há um deslumbramento quando as revelações são dadas com relação a quem o Chico é. E todos ajudam, todos ficam empolgados, mas o trabalho vai passando, e muitos médiuns que ali estão vão esmorecendo na fé, vão desanimando, porque no fundo, esses médiuns querem que aconteça outras coisas, querem desenvolver a sua mediunidade sem ter a preparação para desenvolvê-la, sem ter a evolução moral suficiente para desenvolvê-la, sem ter o amadurecimento suficiente para desenvolvê-la, mas querem desenvolver a mediunidade. Começa a acontecer algumas coisas na casa e o Chico fala, às vezes ele incorpora, o espírito que incorpora no Chico fala, dá conselhos para os médiuns, não faz isso, não faz aquilo outro. O Chico está fazendo o trabalho dele e muitos médiuns não compreendem. Diz que quando ele está falando para as pessoas e pregando, as pregações são muito longas, que ninguém aguenta porque é muito tempo, são 2 horas, 3 horas de pregação, com um nível de alcance pífio do que está sendo feito, sem enxergar, sem ir além, sendo que tudo que o Chico está falando são palavras de luz, que está modificando vidas nesta encarnação e em outras, porque ele vai desencarnar e as pregações dele vão ficar registradas para todos aqueles outros que reencarnarem ouvirem, e ele vai, as pessoas vão evoluindo e tudo. Então os próprios médiuns que trabalham com o Chico não compreendem o que está sendo feito por falta de evolução espiritual, falta de expansão de consciência e comunhão com Deus para entender. E aí o Chico fala: meu irmãozinho médium, abraça, não faz isso, seja amoroso com os seus irmãos, compreenda. E aí às vezes o médium fala: mas o que o médium está falando ali na palestra está errado, não condiz com a verdade, não condiz com o que eu estudei. E o Chico: meu irmãozinho, fica quieto, o que ele está falando sempre é um ensinamento, não existe isso. O que ele está trazendo tem uma verdade, ele só mudou o nome, mas ele está dizendo a mesma coisa que você estudou, só mudou o nome, não importa se o nome é esse, aquele ou aquele outro, é a mesma coisa. Que nem quando as pessoas adoram Deus, não importa da forma que adore, chame Deus de Alá, chame Deus de próprio Deus, chame Deus de várias palavras diferentes, continua sendo sempre o mesmo Deus. Não faça isso, você está sendo grosseiro, você está sendo mal educado. E o médium
não ouve o Chico, não entende a oportunidade de estar e a misericórdia de estar naquele